trazer uma palavra aqui para o nosso coração. E a palavra de Deus é sempre uma bênção, né? Marcos 1:40. Amém? Amém, amados? E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém? Só até aí, eu só vou ler até aí. Amados, eu vou orar e a gente já vai falar sobre essa palavra que é uma palavra pequena, mas ela é tão poderosa. Palavra de milagre, de cura para as nossas vidas. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui, pela sua palavra que é viva e eficaz, Senhor, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas das medulas, e fala ao nosso coração, Senhor, que é capaz de discernir o nosso pensamento e as intenções do nosso coração. Abençoa cada um que está aqui. Fala conosco, que não seja nada de mim, Senhor, mas que venha tudo do alto, Pai, que o Senhor traga a revelação daquilo que o Senhor quer falar com a nossa vida, Pai, com o nosso coração. Senhor da glória, mediante a fé de cada um, Deus vai curando, vai libertando, vai, Senhor, trazendo algo novo, Pai, fazendo o sobrenatural em cada vida que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, acampando seus anjos aqui ao redor deste lugar, guardando e livrando de todo mal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. A cura de um leproso. É interessante que Jesus, o Jesus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, Ele cura. Ainda cura. Ele liberta. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele restaura. Ele renova. Ele fortalece. Ele sara as feridas. Ele direciona. Ele traz consolo. Ele traz tudo que a gente precisa. Eu costumo falar, já falei isso aqui na igreja várias vezes, que Deus é o que você precisa. Não falo isso sempre? Se você precisa de força, Ele é a sua força. Eu sempre falo essas coisas. Porque eu acredito que Deus, Ele é tudo em nós. Então Ele é tudo que a gente precisa. Tem horas que a gente está cansado, Ele é o nosso renovo. Ele é o que te levanta, que te pega pela mão. Tem hora que a gente está com medo, Ele é aquele que vai te cuidar de você, proteger. Então Ele é tudo que a gente precisa. A gente não precisa de mais nada, amados. A gente só precisa ter comunhão com Deus, saber o que Ele quer da nossa vida, ter, a visão do Senhor quando Ele está passando ali, que a gente possa sempre estar tocando, sempre que hoje Deus, aqui naquela época, Jesus andava pelos lugares e as pessoas iam atrás dele, né? Elas iam atrás dele, elas queriam ver, tanto que a Bíblia está sempre relatando que a multidão estava atrás de Jesus. Ele nunca estava sozinho, só quando ele estava no monte orando. Ele estava sempre com multidões, porque tinha gente curioso, tinha gente que precisava realmente não trabalhar, tinha gente que queria perseguir. Tem de todo tipo, gente, de todo tipo de pessoas em volta de Jesus. Quem somos nós? A gente é o que quer a cura, a gente é o que quer só o milagre, nós somos os adoradores, nós somos quem? Irmãos, em Deus. Esse homem leproso, ele era alguém que precisava de cura. A lepra naquela época da Bíblia era uma doença que se Deus não curasse, aquela pessoa podia morrer. Primeiro que quando ela descobria que ela tinha lepra, ela tinha que se afastar das pessoas, da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, do seu meio social. Era uma doença contagiosa, era algo que pegava. Irmãos, a gente passou pelo Covid agora há pouco tempo, aí a pandemia. Nós vivemos isso, nós estamos aqui. A gente viu como era o negócio. Imagina na época da lepra, que tinha as manchas, que o Covid, você não sabia se a pessoa estava de Covid, né? Então se a pessoa quisesse enganar e estar do seu lado e passar Covid para você, você não ia nem saber. Trazendo para a nossa realidade, só para você entender a lepra. Na lepra não, a pessoa tinha um monte de mancha no corpo, feridas, e a pessoa olhava de longe as outras e sabiam que ele era um leproso. Então mesmo que o leproso quisesse se aproximar das pessoas, as pessoas iam se afastar dele, elas iam se isolar dele. Então eu trouxe para o lado da nossa vida, para você entender do Covid, da pandemia, para você se lembrar como era difícil. A gente não queria abraçar, não podia,
chegar perto, encostar, tudo era, né? Vamos pegar também. Imagina na época que esses leprosos passavam. Eles tinham que viver totalmente separados. Uma vida, né, meio depressiva, uma vida que não tinha expectativa, uma vida sem esperança. E a Bíblia está relatando, são em poucos versículos, que aproximou-se dele um leproso e clamou e rogou. Irmãos, e o que eu acho mais interessante dessa palavra é que pôs-se de joelho diante dele. O leproso não chegou já falando, né? Ou já mandando, não, ou arrogante. Ele chegou e se prostrou diante de Jesus. Ele se humilhou diante de Jesus. Ele falou, primeiro ele, né, se prostrou ali, ele se ajoelhou. A Bíblia fala, se ajoelhou de joelhos diante de Jesus. Irmãos, como você tem chegado diante de Deus? Você tem chegado achando que Deus tem a obrigação de resolver os seus problemas? Você tem chegado questionando o trabalhar de Deus na sua vida? Ah, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Ou você tem chegado, Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, com humilhação. Ou você tem chegado, né, entendendo que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é Senhor e que Ele pode fazer todas as coisas. E que nós somos pequenos. Irmão, a verdade é que nós não somos nada. Para Deus você é importante, tá? Você tem valor. Para Deus você é mais importante que o ouro, com a prata, que todas as riquezas desse mundo. Você tem valor. Mas se a gente for pensar na nossa limitação humana, a gente não é nada. Às vezes dá uma unha encravada, a gente não aguenta andar. Estou falando nesse sentido. Para Deus nós somos especiais. Mas se você for pensar no dia a dia, qualquer coisa bate. Qualquer coisa, né, derruba. Então, irmã, a misericórdia de Deus é que nos sustenta, que nos deixa de pé. Por isso a gente tem que pensar, como eu tenho chegado diante do Senhor? Como eu tenho chegado diante desse Deus que por mim tudo executa? Ele faz tudo por nós, irmãos. Pensa aí, olha, hoje você acordou, eu não estava com ninguém aqui de manhã, mas hoje você acordou, respirou, abriu o olho, viu tudo, pode sair para fazer o seu trabalho, o seu ofício, foi em segurança, voltou para sua casa em segurança, e agora você está aqui. Quantos livramentos Deus nos deu? Quantas pessoas não acordaram? Ou quantas pessoas acordaram e não conseguiram enxergar? A gente não pensa desse lado. Mas Deus é maravilhoso na nossa vida. E a gente tem que ser grato. Então esse leproso, ele chega, irmão, com uma atitude de fé, de renúncia, de prostração, de humildade. Hoje em dia a gente vive num mundo onde as pessoas são muito soberbas. Às vezes não tem quase nada e já acha que é melhor que todo mundo. Não, irmão, a gente é pequeno, mas quanto menor nós somos, maior Deus nos faz. Quanto mais nós humilharmos diante da potente mão de Deus, mais Ele te exalta. E esse homem, ele veio com fé, veio com humilhação, veio com adoração. Ele veio na intenção assim, o Senhor pode, se o Senhor quiser. Olha que coisa interessante que ele fala com Jesus. Se queres, bem pode me limpar. Ou seja, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar essa minha situação. Imagina quanto tempo aquele homem estava naquela situação, irmãos. Imagina quanto tempo ele estava com aquela lepra. Imagina quais eram as perspectivas de vida de uma pessoa dessa. Imagina como estava o coração, a mente dessa pessoa. Mas ele chega diante de Jesus com toda a humilhação, com toda a adoração, e ele fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida, meu cativeiro. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer tudo novo. Vai fazer minha pele limpa, como a de uma criança. Em outras palavras, será que você tem fé para chegar assim diante de Deus? O que você precisa? Você que está aqui hoje, não é para falar para mim não, mas fala aí no seu coração. O que você precisa hoje? Esse homem precisava de cura, na pele mesmo, no corpo. Às vezes a sua cura tem que ser na alma, lá dentro, feridas abertas. Às
Às vezes são coisas que precisam ser deixadas e você não consegue. Às vezes são sonhos que estão mortos e você quer que ressuscite na sua vida. Tem tantas coisas, irmãos. Às vezes é algo no seu trabalho, na sua casa. O que você precisa de Deus? Porque a gente chega diante do Senhor, irmãos, e a gente fala, Deus, obrigada. Mas você também fala, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de força. Eu preciso de ânimo. Eu preciso de paz. E aí você vai falando, irmãos. Porque todo mundo chega diante do Senhor e alguma coisa fala para Ele. Alguma necessidade nós temos. Não que você chegue diante de Deus só por necessidade. Não. Primeiro esse homem chega de joelhos, adora. Depois ele faz o quê? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser. E quando Jesus viu isso, a Bíblia diz, versículo 4, que ele se moveu de muita compaixão. Misericórdia. Compaixão e misericórdia. É olhar para aquela pessoa com amor. É olhar, sabe, pensar, vou mudar essa história. É olhar com compaixão. Olhar, compaixão para nós é se colocar no lugar do outro, meu irmão. É a gente ter a compaixão de se colocar no lugar. Nossa, essa pessoa está sofrendo, o que eu posso fazer por ela? Trazendo para a nossa vida agora. O que eu posso fazer por ela? Se compadecer, ter misericórdia, se colocar no lugar de alguém. E Jesus se compadeceu, teve compaixão, estendeu a mão. Jesus estendeu a mão e tocou. E não, aquele homem era um leproso, se lembra? Mas Jesus, irmão, o pecado não toca em Jesus. A doença não chega em Jesus. Ele é a cura, Ele é o milagre. Ele é a santidade. Jesus não tem receio de tocar. Jesus não tem receio de abraçar. Jesus não tem receio. E a palavra diz que Ele toca e fala, eu quero. Eu quero. Por que será que Jesus falou eu quero para ele? Porque Jesus viu, irmãos, a humilhação dele. Jesus viu a vida. Jesus não viu só aquele momento ali. O homem não chegou questionando o problema dele, sabe? Ele não chegou questionando, eu estou assim, que coisa. Não, murmurando, não. Ele chegou, Senhor, se o Senhor quiser. É diferente, né, irmão? E Jesus falou, então tá bom, eu quero. Tocou nele com amor. O toque de Jesus cura. A palavra de Jesus cura. Ele tocou com amor e falou, eu quero, seja limpo, seja transformado, seja curado, seja restaurado, seja renovado. E assim, irmão, nessa noite o Senhor faz a mesma coisa conosco. Você tem essa fé? Você tem fé para chegar diante de Deus? Ou você só tem chegado diante dele reclamando? Reclama de tudo. Reclama que o dia foi ruim, reclama que o dia não foi legal, reclama que não deu certo alguma coisa no trabalho, reclama que alguém fez alguma coisa para você. Está sempre reclamando. É assim que você tem chegado diante do Senhor? Ou você chega falando, Senhor, obrigado, mais um dia, glória a Deus, eu venci, estou aqui, estou de pé, estou cansado, estou exausto, mas eu estou aqui, Senhor. Sua mão me guardou, me sustentou. Como você tem chegado diante do Senhor? Aquele homem tocou no coração de Deus. Ele teve algumas atitudes que agradaram e que Jesus resolveu curar e transformar ele. E quando Jesus fala, eu quero ser limpo, a Bíblia diz no versículo 42, e tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Quando Jesus dá a ordem, aquele negócio tem que ter fim. Quando Jesus dá a ordem, a doença para, cessa. Quando Jesus dá a ordem, o inimigo para de trabalhar, irmãos. Quando Jesus dá a ordem, as coisas mudam, elas invertem. É só Jesus dar uma ordem. É só Jesus falar, haja, que vai haver. É só Jesus falar, para, que vai cessar. Quando Jesus dá uma ordem, a palavra que sai da boca de Deus, ela tem poder transformador, tem poder de cura, tem poder de renovo, tem poder de mudança sobre a nossa vida. Qual palavra você precisa receber de Deus hoje? O que você precisa que o Senhor lance sobre a sua vida hoje? Eu quero te falar, lança você primeiro a sua fé. Quem lança fé colhe milagre, irmão.
Quem lança a fé, quem planta a fé, colhe milagre. Qual palavra você precisa ouvir de Deus hoje? É uma pergunta, fala aí no seu coração. Eu preciso ouvir sobre cura. Preciso que Ele me cure. Eu preciso que Ele me renove. Eu preciso que Ele me fortaleça. Eu preciso que Ele me liberte. Seja o que for. Que palavra você precisa ouvir de Deus hoje? E aí eu te digo, planta a fé sobre isso que você precisa ouvir. Pastor, eu não estou entendendo nada. Planta a fé sobre isso. Você não quer cura? Planta a sua fé sobre essa cura. Senhor, eu creio que Tu és a cura. Eu creio que o Senhor me escuta quando eu clamo. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode transformar. Eu creio que essa enfermidade não é nada. Precisa de uma porta? Eu creio, Senhor, que o Senhor tem a porta que ninguém fecha. A porta que homem nenhum fecha. Abre para mim, Senhor. Qual é a necessidade que você tem hoje? Esse homem queria ser curado da lepra. Ele queria voltar à sua vida social. Ele queria voltar a ter um relacionamento com as pessoas. Ele queria ser curado para ele não morrer, irmão. Não era uma doença qualquer. Não era uma coisa simples. E ele já chegou. O Senhor está me trazendo aqueles 10 leprosos na cabeça aqui, né? Esse homem, ele já chegou com um sentido de gratidão. A Bíblia conta numa outra passagem que haviam 10 leprosos. E Jesus, ele encontra com aqueles 10 leprosos e ele cura todos os 10. Porque Ele não escolhe quem Ele vai fazer, não, irmão. Ele faz, Ele vai fazendo. Sabe? Você não é diferente do outro. Ah, por que o outro tem a cura? Você também pode ter, irmão. Você também pode ter. O problema é que as coisas que acontecem na nossa vida, elas são fruto das decisões que a gente toma. Esse homem leproso, dessa palavra de Marcos, capítulo 1, versículo 40, ele chega até Jesus, ele toma uma decisão. Eu vou lá, eu vou pedir socorro. Eu vou dizer para ele que eu me humilho diante dele, que eu preciso de ajuda, que eu preciso de transformação em mim. Ele tem uma atitude, irmão. E aí a Bíblia fala daqueles outros 10 leprosos, olha só, todos eles chegam até Jesus, todos eles são curados, Deus libera uma palavra de bênção para aquelas 10 pessoas. Só que é muito diferente, irmão. Deus libera a palavra para todo mundo, né? Mas e o resultado dessa palavra em nós? O que ela gera? Gera gratidão ou você acha que é mais que obrigação? Porque a palavra diz que eram 10 leprosos, um voltou para agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigado porque eu fui curado. Obrigada, Senhor. E quis seguir Jesus. E aí Jesus olha para ele, fica meio assim, né, encabulado e fala assim, não eram 10 os leprosos? Onde estão os 9? Cadê o restante? Não teve mais ninguém que voltou para dar glória a Deus? Porque muitas vezes Deus está trabalhando, irmãos, Ele lança uma palavra de bênção, de vitória sobre a vida de muitas pessoas. Ele muda a história, Ele muda o cativeiro, Ele traz cura, libertação, renovo, restauração na vida de várias pessoas. Mas o resultado dessa cura, dessa transformação que Deus faz é individual. O resultado que a gente vai lançar sobre Ele. E que bom se a gente for como aquele um que voltou. Que bom se a gente for como aquele um que falou, Senhor, obrigada. Se o Senhor não tivesse me sarado, eu teria morrido. Eu estaria destruído. Que bom se a gente reconhece o que Deus tem feito na nossa vida. Irmão, para aí 2 segundos, 5 segundos aí, 1 minutinho, né, um tempinho, e começa a refletir quem era você e quem é você hoje. Talvez você fale, eu sou a mesma coisa. Ou talvez você seja pessimista e fale, não, eu estou pior. Não tem como estar na presença de Deus e estar pior, irmão. Não tem. Sinto muito te informar. Se você estiver na presença de Deus, verdadeiramente, não tem como estar pior. Pode estar passando luta, sim, pode. Pode estar passando um vento, pode. Mas não tem como estar pior, porque Ele está conosco. Ele dá a direção, Ele fala. Mas pensa na sua vida antes. Pensa como era. Pensa aí na tribulação, na preocupação, nas coisas que vinham na cabeça. E você não tinha para quem falar. Hoje você passa por essas coisas, você tem para quem contar. Você vai lá nos pés do Senhor. Você fala, Deus, é isso que eu estou vivendo. E o Senhor vai e fala com você. Traz uma palavra de conforto. Ou traz uma exortação para o seu coração. E você é renovado, você é fortalecido. Mas imagina, irmãos, quantas vezes, antigamente, um tempo sem Deus, o que você fazia no dia da tribulação, no dia mau, no dia da dificuldade?
Então para pensar aí, para refletir. Como eu tenho que ser grato a tudo que Deus tem feito. Então esse um leproso, ele volta agradecendo, e os outros 9 desapareceram, não fala mais deles, irmão, sumiram, foram seguir sua vida, foram continuar a sua história aí. Ah, fui curado, agora tá bom, agora eu vou fazer o que eu quiser. E aí Jesus, é tão interessante como Deus se importa com a gente, como Deus faz questão de nós, que Jesus fala, cadê os 9? Por que eles também não estão aqui? Só que não teve nenhum mais, sem ser você, que voltasse. Jesus se importa, irmão, com a nossa resposta diante dos milagres que Ele tem feito na nossa vida, sabia? Jesus se importa. Vou falar de novo para você lembrar. Jesus se importa com a resposta que você dá sobre aquilo que Ele tem feito na sua vida. Qual é a resposta que você tem dado? Deus, obrigada. Ô Senhor, não fez mais que obrigação. Esquece, passa adiante. A gente podia contar várias histórias de pessoas que foram gratas e de pessoas que foram ingratas, de pessoas que tiveram vontade de continuar servindo a Deus e pessoas que abandonaram o Senhor. A gente podia falar de várias pessoas na Bíblia que tiveram oportunidade de cura, oportunidade de renovação na vida, oportunidade de transformação, e que elas nunca mais voltaram. Quem dirá a igreja, irmãos? Quantas pessoas já estiveram no nosso meio, aqui, e talvez você pense em outro lugar que você conhece, alguém da sua família. Quantas pessoas vieram destruídas? Olha esse homem aqui. Não com uma lepra na pele, mas com uma lepra espiritual, doentes, enfermas, não aguentando nem andar direito no sentido não físico, mas espiritual. Quantas pessoas entraram por essa porta já, irmãos? Quantas pessoas que você conhece, da sua família, dos seus amigos, do seu meio social, que já estiveram na presença de Deus, destruídos, acabados, e que Deus fez algo extraordinário, incrível. Deus fez um grande milagre. Deus fez um grande renovo. Deus fortaleceu de maneira abundante. Deus tirou a vontade de se matar. Deus tirou a vontade de se separar. Deus curou enfermidades. Quantas pessoas, irmãos, a gente conhece? Deus levantou do leito. Deus tirou do fundo do poço. E onde estão essas pessoas hoje? Algumas delas estão, continuam, prosseguem, mas muitas delas, irmãos, nem na presença de Deus estão mais. Muitas delas nem servindo a Jesus estão mais. Por quê? Porque o coração é ingrato. Porque o coração, irmãos, é obstinado, é teimoso. Deus fez grandes coisas, mas não houve um reconhecimento do trabalhar de Deus nessa vida. E essa noite o Senhor fala conosco sobre isso. Esse leproso e esse outro leproso dos 10 chegam em sentimento de adoração, de gratidão, de entendimento que Deus tinha feito coisas que ninguém faria por eles. Que se eles estavam de pé, é porque a misericórdia de Deus alcançou a vida deles. Não é isso, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Só que a gente vê uma grande maioria que não foi assim. Hoje Deus está falando disso. Deus está falando de cura, mas Deus também está falando de gratidão, irmão. De ser grato. De saber quem Ele é. Independente dele fazer ou não fazer. Independente dele realizar ou não realizar. Só da gente estar de pé, nós temos que ser gratos. Só da gente estar aqui na presença de Deus, estarmos aqui na igreja hoje, nós temos que ser gratos. Porque o laço quebrou e nós escapamos. E bendito seja o nome do Senhor, como diz a palavra. Que laço, pastora? Todos os dias o inimigo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo está o tempo todo tentando destruir, matar, roubar, destruir a nossa vida, a nossa fé, a nossa família, os nossos sonhos, os projetos, o nosso coração, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade, a nossa fé no Senhor, confiança. É o tempo inteiro, irmão. É o laço sendo preparado para você cair.
Mas o Senhor é o Deus que corta o laço, louvado seja Deus. O Senhor é o Deus que guarda a nossa vida. Ele é o Deus que fala, se aquieta aí que eu sou o seu Deus, eu vou te guardar, eu vou te livrar. Ele é esse Deus. E o que você tem feito com tudo que Deus tem feito por você? Vou perguntar de novo, né? Eu perguntei no início aqui da palavra. Qual a resposta? Guarda isso e vai para casa com essa meditação no seu coração nessa noite. Qual a resposta você tem dado diante das coisas que Deus tem feito na sua vida? Pastor, Deus não está fazendo nada. É sério? É sério que Ele não está fazendo nada? E você está aqui por quê? Você está respirando por quê? Ele está fazendo grandes coisas. Talvez Ele não esteja fazendo o que você está querendo agora, mas Ele tem feito grandes coisas. E qual a resposta você tem dado para essas grandes coisas que o Senhor tem feito na sua vida? A resposta, irmãos, que você precisa dar, se você não estiver dando, é: Senhor, obrigada. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não precisava fazer, mas o Senhor quis fazer, né? Se queres, pode me limpar. Eu quero, seja limpo. O Senhor não precisava, Senhor, mas o Senhor quis fazer. E eu louvo ao Senhor por isso. Tem que ser assim, irmãos, a nossa resposta. Tem que ser assim o nosso desejo para com Deus. Porque eu podia trazer para você milhares de pessoas na Bíblia: José, Davi, o próprio Paulo, irmãos, que a gente fala tanto, Elias, Eliseu, Esther, Ruth, Noemi, tantas pessoas na Bíblia, Pedro, que passaram, irmãos, situações difíceis, que precisaram que o Senhor trabalhasse, fizesse algo na vida deles. E muitas das vezes Deus permitiu. Daniel, Deus permitiu situações, Deus permitiu coisas difíceis de serem resolvidas. Deus permitiu entrar em covas, Deus permitiu o mar, Deus permitiu os inimigos, Deus permitiu tanta coisa, irmão, na vida dessas pessoas, mas eles ficaram de pé, porque eles não serviam, né, para murmurar, eles serviam para adorar. E é isso que o Senhor quer de nós, que a gente sirva para adorar, para agradecer. Quantas pessoas na Bíblia, irmãos, foram gratos ao Senhor? E eu posso falar das pessoas que não têm nem nome na Bíblia, mulher do fluxo de sangue, que eu falei para você de pessoas que têm nome, né? Nomes que são conhecidas, que a gente fala. E se eu falasse das pessoas que não têm nome na Bíblia? A mulher samaritana, cadê o nome dela? A mulher do fluxo de sangue. Quantas pessoas, irmãos, que eles receberam, eles encontraram, eles tiveram um encontro, eles tiveram um renovo, eles tiveram uma mudança e eles foram gratos àquilo que Deus fez na vida deles, delas, deles. Quantas pessoas, meu irmão, e como está o seu coração em relação a Deus? Como está a sua gratidão em relação ao Senhor? Com aquilo que Ele tem trabalhado na sua vida? Paulo poderia ter vários motivos para murmurar, irmãos, porque ele viveu nas prisões. Não é isso? Davi podia ter tantos motivos para murmurar, porque ele já era rei, mas ele estava fugindo do Saul, que estava na posição que era para ser dele. Olha que loucura! Tem tantas pessoas que tinham tantos motivos para murmurar, irmão. Ruth tinha tantos motivos para murmurar. Ela perdeu o marido, perdeu a família e agora estava sem nada. O que ela ia fazer? Mas ela falou: não, eu vou voltar, eu vou seguir esse Deus, eu vou te ajudar, Noemi, nós vamos dar certo. Porque Deus não vai nos desamparar, Deus não vai nos abandonar. Isso é a atitude de alguém que adora, que agradece, de alguém que recebe vitória e tem resposta de bênção diante de Deus, irmãos. Isso é atitude. E o que falar de José? José era um homem, irmão, que foi vendido pelos irmãos para o Egito. Ficou lá escravo, foi preso, tantas coisas aconteceram na vida dele. Eu gosto de falar de José, porque eu vou te falar. Pensa numa pessoa fiel, era esse homem aí, José. Guarda ele aí no seu coração. José. E a palavra diz que ele murmurou? Não, irmão. Que ele voltou atrás? Não. Ele jogou na cara de Deus? Ah, Deus! Não, irmãos. A Bíblia diz: e Deus era com José. E Deus era com José. Pode ler lá. Gênesis. Está escrito o tempo inteiro: e Deus era com José. Tem umas 3 vezes isso ou mais. Por que Deus era com José? Porque José também era com ele. Está na prisão, eu sou servo, tá? Eu sou servo. A mulher está lá
ele: eu sou servo. Não posso, não quero, não preciso. Entendeu, irmãos? Tem que ter um diferencial entre nós, de quem a gente é em Deus. Tem que existir. É isso que o Senhor quer tratar conosco. Ah, pastor, mas achei que Deus ia falar só de cura. Eu também achei, mas Ele muda, irmão. A gente chega aqui, o Senhor dá um, né? Ele faz um reviravolta. Ele é tremendo. Por isso que eu gosto de ministrar a palavra. A gente vem com algo, o Senhor muda assim de repente. E Deus, Ele quer de nós isso, irmão, que você seja fiel a Ele. Não só fiel, mas que você seja grato. A palavra é gratidão nessa noite. Que você seja grato. Mas está tão difícil. Você não sabe o que eu estou passando. Está tão... passando tanta luta, tanta dificuldade. Às vezes você pode estar pensando isso. Irmãos, Deus é poderoso para resolver todas essas situações. Deus é poderoso para mudar todas as circunstâncias. Deus é poderoso para trazer cura onde não tem como curar. Doenças incuráveis Ele pode curar. Restaurações impossíveis Ele pode fazer. Ele pode levantar, Ele pode fortalecer. Deus pode todas as coisas. Você crê? Você crê? Aleluia! Amém ou não amém, irmão? Você crê que Ele pode todas as coisas? Glória. Você crê que Ele cura? Você crê que Ele liberta? Você crê que se Ele quiser, Ele pode fazer? Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer tudo. Não perca sua fé não, irmão. Eu sei que os dias são maus. Nós vivemos tempos difíceis. A Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a gente vive nesse tempo onde o pecado, a corrupção, a iniquidade, ela tem aumentado. E aí o amor das pessoas tem se esfriado. Porque as pessoas, ao invés de falar: Deus me guarda, guarda meu coração, guarda minha mente, que eu possa me manter firme, constante, abundante, sabendo que o meu trabalho não é em vão. Ao invés de pensar assim, as pessoas pensam: por que o Senhor permite? Por que não? E aí começa, irmão. Também vou fazer coisa errada, porque a pessoa faz coisa errada e não acontece nada. Esse pensamento é errado, irmão. O pensamento certo é: Deus tem misericórdia e abre os olhos dessas pessoas. Quanto a mim, Senhor, me ajuda a prosseguir. Porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, quantos que não cai, irmão. Então que a gente possa ficar firme. Mas não só firme, que a gente possa ser grato. Mas não só grato, que a gente possa crer, confiar. Saber que Deus pode tudo se Ele quiser. Se Ele quiser fazer, irmão, ninguém pode impedir. A Bíblia diz, Isaías 43, 13, se não falha a minha memória: agindo Deus, quem impedirá? Se Ele quiser, ninguém impede, irmãos. Ninguém pode impedir. Mas se Ele não quiser, aí você vai virar as costas, ou você continua: Senhor, o Senhor não quis agora, mas eu sei que o Senhor está trabalhando. Porque é um tempo determinado para todas as coisas. Amém, amados? Vamos orar, vamos ficar de pé. Eu quero que nessa hora você apresenta para o Senhor, de verdade. Eu não vim aqui brincar, irmão, de pregar, não. Eu vim aqui trazer uma palavra que vai libertar, que vai fortalecer seu coração. E o meu, e o nosso. Então, apresenta diante do Senhor. Qual é a sua... Se você fosse aquele leproso hoje, pensa como se você fosse aquele leproso. Qual é a necessidade que, se você pudesse se encontrar com Jesus agora, vamos supor, aqui, qual é a necessidade que você apresentaria para Ele? A mais urgente. Porque eu tenho certeza que o leproso, ele tinha outras causas. Ele tinha outras coisas que precisava. A gente tem, irmãos, a gente tem uma lista para fazer esse mandar. A gente faz uma lista. Senhor, isso. Mas agora eu quero que você apresente a mais importante. A que mais tira sua paz, seu sossego. A que mais aflige seu coração. É essa aí que você vai apresentar hoje. Apresenta com fé, irmão. Pelo amor de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O leproso chegou, a Bíblia fala o quê? Que ele rogou, né? Clamou, pediu, se ajoelhou. E ele falou: Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ele se humilhou ali. Se humilha aí no seu coração e fala para Ele: o que você precisa, a gente vai orar. E Deus, nessa noite,
Ele pode fazer algo extraordinário nesse pedido que você vai fazer para Ele. Porque Deus trabalha em cima da nossa fé, irmão. Quanto maior a sua fé, maior o agir de Deus no seu coração. Em nome de Jesus. Aquele homem teve muita fé quando ele chegou diante do Senhor. E a gente tem que chegar com fé. Amém? Vamos orar então? Pai, nós oramos a Ti agora, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós somos pequenos, nós somos falhos, nós temos muitas limitações, Senhor. Mas o Senhor é grande, é poderoso, é soberano. O Senhor pode todas as coisas, se o Senhor quiser operar, e ninguém pode impedir o seu agir. Senhor, vai de encontro agora a cada oração que o Teu povo está fazendo individualmente. Pai, vai de encontro aí no coração, meu Senhor, aquilo que está sendo pedido, aquilo que está sendo apresentado diante do Senhor. O Senhor sabe a nossa limitação, o Senhor sabe a nossa dificuldade. O Senhor sabe, meu Deus amado, aonde mais é difícil caminhar, meu Senhor da glória. Visita nesse lugar agora, visita essa situação, visita essa circunstância, meu Pai, na vida do Teu povo, Senhor. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer hoje, Deus. O Senhor é Deus conosco, o Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus de já, aleluia. O Senhor é Deus que faz, meu Senhor, e ninguém impede. Haja agora, Senhor, na vida dessas pessoas que estão orando, meu Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és o nosso Senhor, o nosso pastor, Pai. Tu és aquele, Senhor, que reina. Tu és aquele que faz. Tu és o que cura. Jeová Rafá. É o Deus que cura. Senhor, é o médico dos médicos. O Senhor é Jeová Jirei. É o Deus da provisão, meu Pai. É o Deus que abre a porta que ninguém fecha. É o Deus que abre, meu Senhor da glória. Ó Deus, supre a necessidade, superabunda na vida do Teu povo, Senhor. Tu és o nosso Deus, Pai, Tu és aquele general dos exércitos, o Deus da guerra, Senhor, o Deus que vai na frente das nossas batalhas, o Deus que peleja por nós, Pai, o Deus, Senhor, que repreende os inimigos. Tu és o Deus, Senhor, que abriu o mar vermelho, Pai, para o povo passar, mas o Senhor é o mesmo Deus que fechou o mar e derrubou os inimigos, meu Senhor. Oh, glória, oh, aleluia, Jesus. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, e não há outro além de Ti, Pai. Opera nessa vida, meu Pai, opera nessa oração agora, Jesus. Faz o que nós não podemos, Pai, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode, meu Pai. O Senhor pode, meu Senhor, agir. Visita lá na casa, meu Senhor, meu Pai, visita lá, Senhor da glória, aquela pessoa agora, Jesus. Meu Deus, inclina aquele coração, vai tirando todo coração de pedra. Vai tirando, meu Senhor da glória, tudo aquilo que está impedindo. Vai limpando, vai purificando, vai restaurando em nome de Jesus, Pai. O Senhor é Deus conosco, o Senhor é Deus que pode. Tu és o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Quando o Senhor quer agir, ninguém pode impedir, Senhor. Meu Deus, opera neste lugar, nessa noite. Meu Deus, nós não viemos aqui brincar, Senhor. Nós viemos aqui te servir. Nós viemos aqui, Senhor, ouvir Tua voz. Nós viemos aqui receber, Senhor, renovo, fortalecimento. Pai, derrama força nessa vida hoje, Deus. Tira todas as barreiras, todo cansaço, meu Pai. Em nome de Jesus, traz o renovo, aleluia. Traz o renovo, Jesus. Só Tu podes, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Repreende o inimigo, Senhor. Toda seta no coração, meu Pai. Todo desânimo, Senhor. Toda palavra de que não vai, de que não dá, Senhor, agora. Repreende nessa noite no nome de Jesus, Pai. Faz, meu Senhor, faz, meu Deus, o Teu querer, a Tua vontade. Faz, meu Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos pela vitória do Senhor sobre a nossa vida. Nós cremos, nós recebemos, nós tomamos posse em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.